Na imensidão seca, onde o silêncio pesa mais que qualquer palavra e o olhar de uma comunidade inteira pode condenar ou salvar. Hoje, você vai conhecer uma história sobre coragem quando ninguém mais quer ver a verdade. Uma história que aconteceu num vilarejo onde todos sabiam, mas ninguém falava. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. O sol estava alto quando a feira de domingo tomou conta da praça central de Pedra Funda. Era o dia em que o vilarejo inteiro se reunia. Trocava mercadorias, notícias e olhares. As barracas se espalhavam pelo chão de terra batida, coloridas de tecidos, frutas, ferramentas e cestos trançados. O cheiro de pão fresco, misturado ao couro curtido e ao suor do trabalho, formava o perfume característico daquele lugar. As mulheres caminhavam com vestidos compridos e chapéus de palha. Os homens discutiam negócios em pequenos grupos, e as crianças corriam entre as pernas dos adultos, rindo e gritando sem preocupação. Entre todas as barracas, a do fazendeiro Samuel Correia era uma das mais movimentadas. Ele vendia cordas trançadas, ferramentas de trabalho e alguns produtos vindos de sua propriedade nos arredores do vilarejo. Samuel era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão tranquila. Conhecido por sua honestidade e pelo trabalho duro, ele era respeitado, mas não exatamente influente. Não pertencia ao círculo dos homens que decidiam os rumos de Pedra Funda. Esses homens se reuniam no salão da prefeitura, fumavam charutos importados e controlavam desde as terras até a justiça local. Samuel sabia disso, e como muitos, preferia manter distância. Foi quando ele organizava um monte de cordas que ouviu o barulho. Um tropel apressado, seguido de um estrondo. Algo ou alguém havia caído contra sua barraca. Quando ele ergueu os olhos, viu uma jovem no chão, tentando se levantar com dificuldade. Ela tinha por volta de 20 anos, cabelos escuros presos de forma descuidada, e o vestido de tecido simples estava sujo de poeira. Mas não foi a queda que chamou a atenção de Samuel. Foi a forma como ela tremia. Ele se aproximou devagar, estendendo a mão para ajudá-la. A moça hesitou, olhou ao redor como se temesse ser vista e, finalmente, aceitou o apoio. Quando ela se ergueu, Samuel notou o pano amarrado em seu braço esquerdo. Não era um curativo comum. Estava manchado e mal ajeitado, como se tivesse sido feito às pressas. E então ele viu. No pescoço dela, parcialmente coberto pelo colarinho do vestido, havia uma marca escura. Não era um arranhão. Era o tipo de sinal que vem de pressão, de algo apertado contra a pele por tempo demais. A moça murmurou um pedido de desculpas quase inaudível e tentou se afastar, mas Samuel a segurou pelo ombro com delicadeza. Ela tremeu ainda mais. — Você está bem? — perguntou ele, mantendo a voz baixa. Ninguém ao redor parecia ter notado a queda, ou se notaram. Fingiram não ver. Ela balançou a cabeça, mas os olhos diziam outra coisa. Eram olhos fundos, cansados, carregados de algo que Samuel conhecia bem. Medo profundo e antigo. — Preciso ir, ela sussurrou, tentando se soltar. Mas Samuel não soltou. Não de forma agressiva, mas firme. Ele olhou ao redor e viu rostos conhecidos. Alguns desviaram o olhar rapidamente. Outros simplesmente continuaram suas conversas como se nada tivesse acontecido. E foi nesse instante que Samuel entendeu. Eles sabiam. Todos sabiam. A moça se chamava Helena. Isso ele descobriu mais tarde, quando conseguiu convencê-la a aceitar um copo de água. Ela se sentou em um canto da barraca, meio escondida atrás de uma pilha de caixas, e bebeu devagar, como se cada gole doesse. Samuel não fez muitas perguntas. Não precisava. A linguagem do corpo dela dizia tudo. Durante a tarde, ele observou. Viu como as pessoas passavam por perto de Helena e desviavam o caminho. Viu como ninguém se aproximava para perguntar se ela precisava de ajuda. Viu como o silêncio se formava ao redor dela, um silêncio ensurdecedor.
E viu também o momento em que 2 homens bem vestidos, de chapéus largos e botas engraxadas, passaram pela praça. Quando Helena os viu, ela se encolheu toda, quase desaparecendo atrás das caixas. Samuel reconheceu os homens. Um deles era Joaquim Salazar, dono de terras e gado, membro do conselho do vilarejo. O outro era seu irmão, Rodrigo. Ambos tinham reputação imaculada. Frequentavam a igreja todos os domingos, contribuíam para as festas locais e eram vistos como pilares da comunidade. Mas quando eles passaram e olharam na direção de Helena, Samuel viu algo diferente. Viu um sorriso que não chegava aos olhos. Viu uma arrogância silenciosa e entendeu tudo. Quando o sol começou a descer e a feira foi se esvaziando, Helena finalmente falou. Ela disse que precisava ir, que não podia ficar ali. Samuel perguntou para onde ela iria, e ela simplesmente apontou para o fim da rua, onde ficava a capela antiga. Disse que talvez encontrasse paz ali, pelo menos por algumas horas. Samuel recolheu suas coisas em silêncio e decidiu acompanhá-la. Ele não sabia exatamente por quê. Talvez fosse a memória de sua própria irmã, que anos atrás havia passado por algo semelhante e nunca encontrou ajuda. Talvez fosse a raiva silenciosa que crescia dentro dele ao ver como o vilarejo inteiro fingia que nada estava acontecendo. Ou talvez fosse apenas o instinto de fazer o que era certo, mesmo quando ninguém mais fazia. Eles caminharam juntos pela rua de terra, passando por casas de madeira e janelas fechadas. Algumas pessoas os viram, mas ninguém disse nada. O silêncio de Pedra Funda era ensurdecedor. A capela ficava no alto de uma pequena colina, um pouco afastada do centro do vilarejo. Era uma construção antiga, de pedras cinzas e telhado de madeira escura. Havia poucas pessoas ali àquela hora, apenas o sino que balançava devagar no vento. Helena subiu os degraus cambaleando e Samuel a seguiu de perto. Dentro da capela, o ar era fresco e cheirava a velas e incenso. As paredes eram decoradas com imagens desbotadas e os bancos de madeira rangiam a cada passo. Helena caminhou até a sacristia nos fundos, onde o padre costumava guardar os objetos sagrados. Era um lugar silencioso, escondido dos olhos da comunidade. Ela se sentou em um banco pequeno e finalmente tirou o pano do braço. Samuel viu o ferimento. Não era profundo, mas estava inflamado, mal cuidado. Ela olhou para ele com olhos cheios de lágrimas contidas. Se não tirar agora, eu desmaio, ela sussurrou. Samuel se ajoelhou ao lado dela e examinou o ferimento com cuidado. Não era médico, mas sabia o suficiente para entender que aquilo precisava ser limpo e tratado imediatamente. Ele tirou um lenço limpo do bolso e começou a trabalhar devagar, com as mãos firmes, mas gentis. Enquanto cuidava do ferimento, Helena começou a falar. Aos poucos, em voz baixa e entrecortada, ela contou tudo. Contou sobre as noites em que era chamada para trabalhar na casa do Salazar. Contou sobre como ninguém fazia perguntas quando ela voltava machucada. Contou sobre como o vilarejo inteiro sabia, mas todos fingiam que não viam, porque os Salazar eram poderosos, porque desafiá-los significava perder tudo, porque em Pedra Funda o silêncio era a moeda mais valiosa. Samuel escutou tudo sem interromper, e quando ela terminou, ele olhou para a marca no pescoço dela e soube exatamente o que aquilo significava. Sabia que agir significaria desafiar os homens mais influentes do vilarejo. Significava colocar sua própria segurança em risco. Significava tornar-se um alvo. Mas ele também sabia que não agir significaria ser cúmplice. Significaria ser mais um que escolheu o silêncio. E Samuel Correia não conseguia viver com isso. Ele terminou de cuidar do ferimento e amarrou um curativo limpo no braço de Helena. Depois, olhou nos olhos dela e disse, com uma voz calma, mas determinada, que ela não voltaria para aquela casa, que ele garantiria isso. Ela olhou para ele com uma mistura de esperança e descrença, como se não conseguisse acreditar que alguém, finalmente, estava disposto a fazer alguma coisa.
Enquanto eles ainda estavam na sacristia, a porta da capela se abriu com um rangido alto. Passos ecoaram pelo corredor. Samuel se levantou devagar e viu 3 homens entrando. Joaquim Salazar estava à frente, com seu chapéu largo e expressão fria. Ao lado dele, o irmão Rodrigo e um terceiro homem que Samuel reconheceu como o xerife local. Os 3 pararam na entrada da sacristia e olharam para Samuel e Helena. Ninguém disse nada por um longo momento. O silêncio era pesado, carregado de ameaças não ditas. Samuel não se moveu. Ele ficou ali, de pé, entre Helena e os 3 homens, como um muro humano. E naquele momento, ele soube que não havia volta. Ele havia escolhido seu lado. E agora, teria que enfrentar as consequências. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. Joaquim Salazar foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele deu um passo à frente e inclinou a cabeça levemente, como se estivesse sendo educado. Mas seus olhos diziam outra coisa. Eram olhos frios, calculistas, acostumados a conseguir o que queriam sem precisar levantar a voz. Samuel, disse ele com uma voz suave. É quase gentil. Não sabia que você frequentava a capela a essa hora. É raro ver alguém por aqui no fim da tarde. Samuel não respondeu imediatamente. Ele manteve os olhos fixos em Joaquim, sem demonstrar medo ou submissão. Ao seu lado, Helena estava imóvel, mal respirando, como se tivesse virado pedra. Vim acompanhar a moça. Samuel respondeu finalmente com voz firme. Ela precisava de ajuda. Joaquim sorriu, mas era um sorriso sem calor. Ele olhou para Helena rapidamente, depois voltou a atenção para Samuel. Entendo, mas acho que há um mal-entendido aqui. Helena trabalha para minha família há anos. Ela estava apenas voltando para casa quando caiu na feira. Não é verdade, Helena? A moça não respondeu. Ela manteve os olhos baixos, as mãos apertadas no colo. O silêncio dela disse tudo. Rodrigo, o irmão de Joaquim, deu um passo lateral, cercando melhor a entrada da sacristia. Ele era mais alto e mais largo que o irmão, com uma presença intimidadora. O xerife, um homem de meia-idade com bigode espesso e estrela de metal no peito, permaneceu atrás dos 2, observando tudo com uma expressão neutra. Samuel, disse Rodrigo, com uma voz mais grave e ameaçadora. Você é um homem trabalhador. Todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente se mete em assuntos que não são da nossa conta. E isso pode trazer problemas grandes. Samuel sentiu o peso das palavras, mas não recuou. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. Se ele deixasse Helena ali, se ele aceitasse o silêncio como todos os outros, ela voltaria para aquela casa. E tudo continuaria como antes. Mas se ele se mantivesse firme, se ele desafiasse o Salazar abertamente, então não haveria como voltar atrás. Ela não vai voltar, Samuel disse, com uma clareza que surpreendeu até a si mesmo. Não hoje, não nunca mais. O sorriso de Joaquim desapareceu. Ele trocou um olhar com o irmão, depois com o xerife. A atmosfera na sacristia mudou completamente. Não havia mais fingimentos, não havia mais educação forçada. Agora era apenas poder contra princípios. Você sabe quem eu sou, Samuel, Joaquim disse, com uma voz baixa e perigosa. Sabe o que eu posso fazer. Sabe que se você continuar com isso, vai perder tudo. Sua terra, seu nome, seu lugar aqui. Ninguém vai querer fazer negócios com você. Ninguém vai te ajudar. Você vai ser um ninguém. Samuel respirou fundo. Ele sabia que tudo aquilo era verdade. Sabia que desafiar o Salazar significava condenar a si mesmo ao isolamento. Mas quando ele olhou para Helena, viu os olhos dela finalmente erguidos, olhando para ele com uma esperança frágil e desesperada. E soube que não podia desistir. Então que seja, Samuel respondeu. Prefiro ser um ninguém do que ser cúmplice. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Joaquim ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir. Rodrigo cerrou os punhos.
claramente contendo a vontade de agir. O xerife mudou o peso de uma perna para outra, desconfortável com a situação. Foi então que uma voz ecoou pela capela. Era o padre Mateus, um homem idoso de cabelos brancos e voz trêmula, mas firme. Ele havia chegado sem que ninguém percebesse, e agora estava parado na entrada da sacristia, olhando para todos com uma expressão grave. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Joaquim se virou para o padre, ajeitando o chapéu e recuperando a compostura. "Padre Mateus, que bom que chegou. Estávamos apenas buscando nossa empregada. Ela teve um pequeno incidente na feira e Samuel aqui teve a bondade de trazê-la até a capela. Mas agora precisamos levá-la para casa. Ela precisa de descanso." O padre olhou para Helena, depois para Samuel. Ele viu o curativo no braço dela, viu a marca no pescoço, viu o medo nos olhos, e então olhou para Joaquim com uma firmeza inesperada. "Se ela precisa de descanso, pode descansar aqui", o padre disse. "A casa de Deus está aberta para todos, e ninguém será forçado a sair contra sua vontade." Joaquim estreitou os olhos. "Padre, com todo respeito, isso não é da sua conta. Tudo que acontece sob este teto é da minha conta." O padre respondeu. "E enquanto ela estiver aqui, ela está sob minha proteção e sob a proteção de Deus." Havia um peso naquelas palavras que até Joaquim não podia ignorar. A igreja, mesmo em um vilarejo pequeno como Pedra Funda, ainda tinha sua autoridade. E desafiar abertamente um padre em sua própria capela era algo que nem o Salazar podiam fazer sem consequências. Joaquim olhou para o irmão, depois para o xerife. Finalmente, ele deu um passo para trás. "Muito bem, padre, mas isso não acabou." Ele olhou para Samuel com um olhar que prometia retribuição. "Você fez uma escolha hoje, Samuel. Espero que esteja preparado para viver com ela." E então, os 3 homens saíram da capela. Seus passos ecoaram pelo corredor até desaparecerem na noite que caía lá fora. Samuel soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Helena começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. O padre colocou uma mão no ombro de Samuel e assentiu, um gesto de aprovação silenciosa. Mas Samuel sabia que aquilo era apenas o começo. Sabia que os Salazar não deixariam aquilo passar. E sabia que, ao tomar aquela posição, ele havia mudado não apenas sua vida, mas possivelmente a dinâmica inteira do vilarejo. Nos dias que se seguiram, as consequências começaram a aparecer. Samuel voltou para sua fazenda e encontrou suas cercas derrubadas. Seus vizinhos, que antes eram amigáveis, agora desviavam o olhar quando o viam. Na feira seguinte, ninguém comprou nada de sua barraca. As pessoas passavam por ele como se fosse invisível, mas não foram todos. Algumas pessoas, poucas, mas significativas, começaram a aparecer. Uma mulher idosa deixou um cesto de pães em sua porta sem dizer nada. Um jovem fazendeiro o procurou e ofereceu ajuda para consertar as cercas. E o padre Mateus começou a falar discretamente com outras pessoas no vilarejo. Pessoas que também estavam cansadas do silêncio. Pessoas que também tinham histórias que não podiam contar. Pessoas que estavam esperando por alguém que tivesse coragem de dar o primeiro passo. Helena ficou na casa paroquial ao lado da capela. O padre Mateus garantiu que ela teria comida e abrigo pelo tempo que precisasse. Ela começou a se recuperar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e aos poucos começou a falar, não apenas sobre o que havia acontecido com ela, mas sobre outras mulheres. Outras que também sofriam em silêncio, outras que também eram ignoradas pela comunidade. Samuel percebeu que havia aberto uma porta que não podia mais ser fechada e que, mesmo que isso custasse tudo o que ele tinha, ele não se arrependia. Mas os Salazar não ficaram parados. Eles usaram sua influência para espalhar rumores sobre Samuel. Disseram que ele estava tentando destruir famílias respeitáveis. Disseram que ele havia seduzido Helena e estava usando a igreja para cobrir seus próprios erros. Disseram que ele era um agitador perigoso que queria destruir a paz do vilarejo. E muitos acreditaram.
porque era mais fácil acreditar na palavra dos poderosos do que questionar o sistema que sempre esteve ali. Samuel sabia que precisava de algo mais, precisava de provas, precisava de testemunhas, precisava mostrar ao vilarejo que o silêncio não era proteção, era cumplicidade. Foi então que ele começou a investigar. Conversou discretamente com pessoas que trabalhavam nas propriedades do Salazar. Conversou com mulheres que tinham medo de falar abertamente. Conversou com comerciantes que haviam visto coisas estranhas, mas nunca disseram nada, e descobriu que Helena não era a única. Havia outras, sempre houve outras, e todas eram silenciadas da mesma forma, pelo medo, pela vergonha, pela certeza de que ninguém acreditaria nelas contra homens tão poderosos. Samuel reuniu tudo o que conseguiu. Nomes, datas, detalhes, e levou tudo ao padre Mateus. Juntos, eles decidiram que era hora de agir, não de forma violenta, não de forma impulsiva, mas de forma estratégica e definitiva. Eles organizaram uma reunião na capela, convidaram todos do vilarejo e deixaram claro que o assunto era urgente e dizia respeito a todos. Na noite da reunião, a capela estava cheia. Pessoas de todas as idades e classes sociais estavam ali. Os Salazar também estavam presentes, sentados nas primeiras fileiras com expressões confiantes. Eles achavam que aquilo seria apenas mais uma tentativa fracassada de desafiá-los. Achavam que o vilarejo continuaria ao lado deles. Mas estavam enganados. Quando Samuel subiu ao púlpito e começou a falar, quando Helena se levantou e contou sua história, quando outras mulheres, uma a uma, começaram a se levantar e a falar, algo mudou. O silêncio que por tanto tempo havia protegido os culpados finalmente se quebrou. E a verdade, nua e crua, foi exposta para todos verem. Os Salazar tentaram se defender, tentaram negar, tentaram acusar Samuel de mentir, mas quando tantas vozes se levantaram juntas, quando tantas histórias se conectaram, não havia como negar mais. O xerife, pressionado pela multidão e pelo peso das evidências, finalmente tomou uma posição. Não foi imediata, não foi perfeita, mas foi um começo. Os Salazar foram convocados para responder formalmente pelas acusações. Suas propriedades foram investigadas. E pela primeira vez em muito tempo, eles não puderam simplesmente fazer tudo desaparecer. O processo foi longo. Houve resistência. Houve tentativas de intimidação. Mas o vilarejo havia mudado. O silêncio não era mais aceitável. E as pessoas que antes fingiam não ver agora não podiam mais desviar o olhar. Samuel perdeu muito nesse processo. Perdeu negócios, perdeu amizades, perdeu a paz que antes tinha, mas ganhou algo que valia mais. Ganhou o respeito daqueles que realmente importavam. Ganhou a gratidão das mulheres que finalmente puderam falar e ganhou a certeza de que havia feito a coisa certa. Helena se recuperou completamente. Com o tempo, ela encontrou um novo trabalho, longe do Salazar, e começou a reconstruir sua vida. Ela nunca esqueceu o que Samuel fez por ela, e sempre que o via na rua, ela sorria. Um sorriso genuíno, de gratidão e esperança. Pedra Funda nunca mais foi a mesma. O vilarejo aprendeu uma lição dolorosa sobre o custo do silêncio. Aprendeu que proteger os poderosos às custas dos vulneráveis não era paz, era covardia. E aprendeu que mudança, mesmo quando difícil, era sempre possível. Samuel continuou sua vida, trabalhando sua terra, criando suas cordas, vendendo na feira. Mas agora, quando ele caminhava pelas ruas do vilarejo, as pessoas não desviavam mais o olhar. Elas acenavam, elas cumprimentavam. Elas reconheciam nele algo que todos deveriam ter, mas poucos tinham: coragem. E quando o sol se punha sobre Pedra Funda, tingindo o céu de laranja e dourado, Samuel olhava para o horizonte e sentia uma paz diferente. Não a paz do silêncio cúmplice, mas a paz de quem sabe que, quando foi necessário, ele escolheu ficar do lado certo da história.
E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.